Vou começar. Ah, tá. Já gravou? Tá. Não sei se fecha a porta. Dá um pouquinho de tempo, né? Obrigada, Nelson. Não sei se isso aqui é assim. Então, pessoal, bom dia. Nós vamos dar início ao SIG, então, de hoje. Para falar sobre um tema bem importante, né, que é os custos da morbidade relacionados ao uso de medicamentos. Esse tema foi o tema de doutorado, né, do Gabriel, que é farmacêutico e professor da Universidade de Caxias do Sul. E ele vai estar apresentando para a gente. Eu vou pedir que vocês façam as perguntas pelo chat, ou também a gente pode abrir esse espaço de perguntas no final, tá? Na medida do possível, se ele puder responder ao longo da apresentação, ele vai responder, senão a gente abre para discussão um pouquinho no final, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Gabriel, que tem se debruçado a entender um pouquinho mais desse tema, né? A trazer esses dados que são importantes para a gente também discutir a importância do farmacêutico, a importância do cuidado farmacêutico na orientação do uso correto dos medicamentos e também o impacto que isso pode ter em relação ao sistema de saúde, né? Ou em relação aos custos que isso pode ter e também as complicações, os agravos decorrentes do uso inadequado dos medicamentos, né? Então, muito obrigada, Gabriel, por ter aceitado, né, o convite e também de estar compartilhando conosco a tua experiência. Tá? Então, obrigada pela presença de todos e desejo um bom SIG a todos. Bom dia a todos. Vou ficar meio vesgo, porque eu tenho que olhar para vocês e para o meu monitor, tá, gente? Então, desculpem se eu não conseguir olhar diretamente para vocês sempre. Bom, esse tema aí foi o tema da minha tese de doutorado, que eu imaginei começar a pesquisar isso há uns 4 anos atrás. E eu acho que o resultado foi bem impactante e tem dado muita conversa, né? Eu tenho participado de entrevistas em rádio, TV, e eu até acho que isso é mais importante do que publicar o artigo, porque esse tema chega em quem tem que chegar, nos gestores de saúde, né? E não só uma publicação em outra língua que um pesquisador lá no Japão vai ler. Então, acho que é um tema interessante, como a Karine já falou no início, também dá a chance da gente discutir qual é o papel da farmacêutica em evitar esse custo aí todo. E obrigado pelo convite, tá? É bem legal, eu gosto de falar isso aí, senão também nem teria escolhido esse tema do doutorado. Bom, vamos lá. Eu tenho bastantes slides, eu vou passar algumas coisas rápidas, mas a ideia é eu conseguir falar dos 2 artigos que eu produzi no doutorado. Bom, para começar essa conversa, a gente tem que entender uma coisa importante sobre os medicamentos. Em todas as sociedades e sistemas de saúde, os medicamentos vão sempre ser considerados essenciais para o tratamento, né, de doenças, para a prevenção de doenças também, para melhorar a qualidade de vida, para reduzir morbidades, para ser paliativo quando tem que ser paliativo, para evitar sofrimento, enfim. A gente tem um medicamento como insumo principal e talvez o número 1 para isso tudo. Hoje em dia a gente até discute a inserção de outros métodos de cura, de tratamento no SUS até, mas os medicamentos ainda continuam sendo o número 1. O problema é que nem sempre os medicamentos alcançam esses resultados aqui que a gente quer. Tá? E aí a gente tem que entender por que eles não alcançam esse resultado. Porque lá no ensaio clínico, a gente tem um tempo de estudo controlado e variáveis de estudo controlados. Então, lá no ensaio clínico, quando a gente tem algum resultado, esse resultado ele vai sair para a gente em termos de eficácia do tratamento. Ou seja, no mundo ideal, esse medicamento faria um efeito tal. O problema é quando esse fármaco, esse medicamento novo vai para a rua. E aí a gente não tem mais aquele controle que tinha no ensaio clínico. Então, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é o paciente não ter adesão. Então, vários estudos mostram que, inclusive a OMS diz isso, que metade dos pacientes que usam medicamentos de maneira crônica não tem adesão ao tratamento. Acho que está muito eco.
Deixa eu ver se eu posso tirar para cá para melhorar. Vejam aí se melhora o som agora. Eu cheguei o microfone um pouco mais para perto de mim. Tá melhor? Alô, alô? Tá, vou continuar aqui, vou seguir. Então, lá na vida real, como eu gosto de dizer, não na Disney, que seria aqui no ensaio clínico, na vida real, o medicamento vai mostrar para a gente esse conceito aqui de efetividade. Bom, e aí a gente vai ter os problemas relacionados a medicamentos ou os problemas relacionados à farmacoterapia envolvidos nas causas para esses medicamentos não terem essa efetividade igual à eficácia que ele demonstrou no ensaio clínico. Além dos problemas relacionados à farmacoterapia, a gente tem os determinantes sociais de saúde e os erros de medicação. Você quer ver alguma coisa aí? Pessoal, eu só ia pedir para quem talvez tenha com o microfone aberto para vocês fecharem e colocar no mudo. Eu não sei se o eco não pode ser da sala de vocês. Então acho que é o microfone mesmo. Então quem está com eco aí desliga o microfone. Bom, vamos continuando. Então as causas para o tratamento não ser tão eficaz quanto ele mostra no ensaio clínico estão aqui, a gente pode ver. Os problemas relacionados à farmacoterapia, eles têm a origem principalmente na falta de monitorização terapêutica, na falta de adesão, na reação adversa, que também é considerado um problema relacionado à farmacoterapia. Os determinantes sociais de saúde vão ajudar a piorar esse problema, por exemplo, na falta de adesão. Pacientes não vão conseguir nem ter um insumo, né, do medicamento para utilizar, ou vão ter baixa cognitiva, por exemplo, pacientes que usam insulina não conseguem entender muito bem a sua aplicação, ou não conseguem enxergar a seringa da insulina na hora de aplicar. E os erros, né? E os erros, a conta cai nas nossas costas de profissionais de saúde, quando a gente erra na prescrição, quando a gente erra na administração, quando a gente erra na dispensação e quando a gente erra no acompanhamento. Né? A falta de acompanhamento do paciente e a falta de monitorização dele também pode ser imputada a nós aí como uma causa dessa diferença entre efetividade e eficácia. E aí eu retomo aqui a Lei 13021 de 2014, uma lei federal, que diz que o farmacêutico lá na farmácia é obrigado a realizar o acompanhamento farmacoterapêutico. Bom, então nessas causas a gente vai criar os eventos indesejáveis relacionados aos medicamentos, que entra aí os eventos adversos e as reações adversas. Isso tudo no final nos causa morbidade. Por que eu vou sinalizar bastante o que é morbidade para vocês, pessoal? Não adianta o farmacêutico, e isso eu digo para todo mundo que está aí ouvindo, que talvez tenha alguns pesquisadores, não adianta mais farmacêutico ficar sendo caçador de PRN, gente. O médico não entende o que é PRN3, ele não sabe o que é isso. O enfermeiro não sabe o que é um PRN4, não sabe. Então não adianta a gente ficar aqui, PRN. A gente precisa identificar a morbidade. Esse PRM aqui, ok, ele existe, tudo bem. O que ele causou? Ele causou uma morbidade? Beleza. O que o farmacêutico ou o sistema de saúde tem que fazer para evitar ou resolver essa morbidade aqui? Então, a gente tem que focar no desfecho que os outros profissionais de saúde entendem, que no caso aqui vai ser a morbidade. E a morbidade é uma junção aí do evento adverso, tá, com o dano causado quando o paciente não usa o medicamento. Porque o evento adverso, ele é qualquer dano causado pelo medicamento. Para resumir bem assim, o conceito de evento adverso, qualquer dano causado pelo medicamento, que pode advir de erro ou pode advir de uma reação adversa que não tem como evitar. Só que o Hepler, quando ele cunha esse conceito aqui de morbidade relacionada ao medicamento, ele coloca dentro disso também aqueles casos que o dano foi causado quando o medicamento não foi utilizado, ou quando a farmacoterapia falhou. Porque o evento admite só que o medicamento foi utilizado, ou seja, a pessoa tomou o medicamento e passou mal com ele, ou teve algum problema. Só que o Hepler ele amplia esse conceito. Por que ele amplia esse conceito? Porque a não adesão é uma das grandes causas de morbidade relacionada ao medicamento. E aí a gente tem que as morbidades relacionadas ao medicamento podem ser classificadas em três. Então, aqui, a falha terapêutica, causando uma morbidade. De onde vem essa falha? Da não adesão,
interações medicamentosas que vão causar, como é que eu posso dizer, uma diferença na dose do fármaco, diminuir a dose do fármaco em nível sérico, ou diminuir a ação do fármaco, e isso vai gerar para a gente efeitos insuficientes, vai causar falha terapêutica, essa falha terapêutica vai causar uma morbidade. Exemplo disso para vocês entenderem. O paciente tem uma infecção, ele foi prescrito um antibiótico, ele utilizou o antibiótico, digamos que ele tenha usado o antibiótico na metade do tempo que o médico prescreveu, não resolveu o problema, esse problema vai causar uma morbidade nova. O novo problema de saúde, que é uma outra classificação das morbidades, tem a ver com a reação adversa, com as intoxicações ou geração de dependência, e gera para a gente efeitos além daqueles desejados. Ou seja, o paciente estava com uma infecção, tomou antibiótico e acabou desenvolvendo rastro cutâneo. Tá? E, por último, uma junção dessas duas. Então, um novo problema com uma falha. Então, o paciente estava com infecção, tomou antibiótico, não fez efeito e ainda gerou um rastro cutâneo nele. Dados para a gente entender isso. No Brasil, a gente tem que 1/3 das visitas à emergência são causadas por problemas relacionados ao medicamento. A gente também tem dados aí que mostram 25% de reações adversas em pacientes internados. E aí, a gente tem que 20% dessas internações aí ocorreram pela reação adversa e 80% ocorreu dentro do hospital. E essa reação adversa que ocorre dentro do hospital faz o paciente permanecer mais tempo lá dentro. A prevalência de admissão hospitalar por eventos adversos chega até a 46% no Brasil. Vocês vão observar que os vários dados que eu vou mostrar eles são muito diferentes, tá? Mostrando principalmente que os estudos são conduzidos de forma não linear ou não se concorda muito bem a metodologia dos estudos. Por isso que a gente tem resultados de 46% a 1/3, a 25%. Tá bem? Mas de toda forma vale salientar que todos os estudos que se debruçam sobre esse tema chegam em alguma prevalência importante de casos que chegam à emergência por problemas relacionados a medicamentos ou eventos adversos. E no mundo, que a gente vai ter também, olha que esse dado como é bem diferente, né? Vai de 0,2% a 41%, né? A morbidade relacionada ao medicamento no contexto ambulatorial. Ou seja, é bastante. As reações adversas como causa de admissões hospitalares vai variar de 0,1% a 15%. As morbidades vão variar de 0,1% a 54% de todas as hospitalizações, e por aí vai. A gente tem vários dados, vários estudos no mundo inteiro já mostrando que esse tema é relevante. Mas aqui, esse dado, a gente chega num problema. Tá, beleza. Bom, aí aqui a gente chega nesse dado, pessoal, quero que vocês prestem bem atenção nele, que fala da evitabilidade do evento. Né? Então, existe uma meta-análise, feita por essa pesquisadora sueca aqui, que mostra que a evitabilidade desses eventos chega a nível de 52% ambulatorialmente e 45% com os pacientes que estão dentro do hospital. Ou seja, todos esses eventos adversos, que eu ainda nem entrei no custo, até agora a gente está falando só do custo humano mesmo, do paciente ficar mal, são evitáveis na metade dos casos. Né? Então a gente tem que discutir o que fazer aqui para isso aqui se tornar evitável. E aí, eles dizem que os RMN seriam preveníveis se nós melhorássemos o processo de uso de medicamentos. Aonde, principalmente? Na prescrição, bem, na dispensação e no monitoramento do paciente. Se vocês pegarem aí, gente, esses 4 cadernos do Ministério da Saúde que foram publicados recentemente sobre o cuidado farmacêutico, se vocês pegarem o caderno 2 desses 4, vocês vão ver que o principal problema relacionado à farmacoterapia que eles acharam lá em Curitiba foi a falta de monitoramento. Então a gente pensa como farmacêutico que é a não adesão que é o principal problema, é a reação adversa. Não, gente. É a falta de monitoramento. Tem paciente hipertenso que não mede sua pressão há 5 anos. Tem paciente diabético que não faz uma glicemia capilar há 5 anos. Então, qual a possibilidade desse paciente
está utilizando seu medicamento corretamente ou o mínimo de controle que você tem da doença. Né? Então é muito difícil. Esses problemas aqui advêm dessas duas coisas aqui. Então, a falha na comunicação entre profissionais, entre cuidadores e entre pacientes, e da falta de conhecimento sobre medicamentos dos profissionais e dos pacientes, e a falta de conhecimento histórico de uso daquele paciente, histórico de uso de medicamentos daquele paciente. Bom, aí a gente começa a falar dos custos. Essa apresentação está disponível para vocês baixarem e pegarem esses dados de forma mais cautelosa, né? Quem quiser, as referências estão aí. Vocês podem baixar aqui embaixo no lado esquerdo da tela de vocês. Para cada $1 investido com medicamento lá nos Estados Unidos, isso em 95, hein, pessoal? Esse primeiro estudo foi conduzido em 95. Para cada $1 que eles investiam em medicamentos, eles gastavam $1,33 para tratar dos problemas relacionados a esses medicamentos aqui. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse dado aqui que vai ser importante para a conclusão dessa tese. Um outro dado interessante é esse aqui. Ó. O custo adicional para o paciente que tem uma morbidade relacionada a medicamento que causa hospitalização varia de $2.000 a $5.000 por paciente. Ou seja, esses pacientes que são internados com morbidade, eles custam mais para o hospital. Aí, bom, então aqui, esse foi o primeiro estudo, esse Johnson & Butcher foi o primeiro estudo que tentou no mundo, né, calcular o impacto econômico desse problema chamado morbidade relacionada ao medicamento. Então, lá em 1995, eles fizeram o primeiro estudo e eles estimaram que lá nos Estados Unidos o sistema de saúde americano gastaria $76 bilhões por ano para resolver essas morbidades. Algum tempo depois, em 2001, esses dois pesquisadores pegaram o modelo utilizado por Johnson & Butcher, atualizaram os dados e esse dado já mais do que duplicou, foi para $177 bilhões. E em 2009, que é o estudo mais recente que tem lá nos Estados Unidos, esse dado foi atualizado novamente, de novo, quase duplicou, para quase $300 bilhões. Tá bem? Qual é o maior componente desse custo? Hospitalizações causadas por essas morbidades e a permanência prolongada no hospital, também causada pelas morbidades. Na Alemanha, pegaram o mesmo modelo do Johnson & Butcher e também fizeram a conta lá no sistema de saúde alemão e viram que o dado é esse aqui, €116 milhões por ano. Gente, vamos sempre lembrar o tamanho da Alemanha e o tamanho dos Estados Unidos, e também o tamanho da Suécia e o tamanho dos Estados Unidos. Na Suécia, também em 2012, o estudo mais recente, eles fizeram lá as contas e falaram que esse programa gera um gasto de €6 milhões por ano para o sistema de saúde dos Estados Unidos. Mas o que mais importante que eles conseguiram calcular, que eles inovaram em relação aos estudos anteriores, foi isso aqui. Eles calcularam a evitabilidade das morbidades. Também, de novo, chegou aí em quase 45%. E aí no Brasil, a gente não tem nenhum estudo, não tinha nenhum estudo que falava dos custos, mas a gente teve uma tese de doutorado da Thaís, uma dissertação de mestrado da Thaís, lá na Universidade Federal do Paraná, que ela fez uma extensa revisão sistemática de estudos observacionais sobre morbidade relacionada ao medicamento no Brasil. E o que ela concluiu é que esse tema é muito prevalente, só que ela percebeu que não existem estudos no país que mostram o custo. E foi desse estudo aqui, que veio a ideia de fazer essa tese. Então, a Thaís fez uma extensa revisão sobre a morbidade, mostrou que as morbidades relacionadas ao medicamento realmente são um problema sério, e ela conclui aí que não tem o impacto econômico disso. Então, vocês vão ver hoje aqui qual é o impacto econômico disso. Então, eu vou passar aqui esses objetivos para a gente já ir nos artigos. Bom, o primeiro artigo está publicado pela Valen Health, né, com esse título, o impacto econômico das visitas à emergência relacionadas à morbidade relacionada ao medicamento. Então, o que eu fiz nesse artigo foi o seguinte, nessa pesquisa. Lá no Hospital de Clínica de Porto Alegre, nós, durante algum período,
entrevistamos pessoas que estavam entrando na emergência do hospital e, através de um questionário que nós estruturamos, a gente conseguiu identificar quem que teria entrado por uma morbidade relacionada ao medicamento. Então, para vocês entenderem bem como que se deu essa para eu dizer assim, quem entrou por isso ou por aquilo, um exemplo para vocês entenderem. O paciente chega na emergência com hipoglicemia, e aí a gente percebeu que ele faz uso de insulina. E aí esse uso de insulina, conversando com ele, a gente percebeu que ele aplicou mais insulina do que ele deveria, do que estava prescrito. Então essa hipoglicemia veio por conta do uso da insulina de maneira errada. Não foi um erro intencional, mas foi um erro. Então isso é uma morbidade relacionada ao medicamento. Ou um paciente que chegou no hospital lá com a sua pressão muito alta e estava passando mal, e a gente percebe que ele não tinha adesão ao tratamento. Então também isso é uma morbidade relacionada ao medicamento, só para vocês entenderem. Então coletamos esses dados também. Esse questionário aí tinha a história clínica, a farmacoterapêutica dos pacientes, hábito de vida dele. Além disso, quando eles entraram, a gente teve acesso ao prontuário desses pacientes. Bom, pegando então esses pacientes que entraram na emergência, eu fui lá no prontuário e analisei uma coisa que a gente chama em farmacoeconomia de custos diretos médicos. Então, só o que ele gastou de fato dentro do hospital. Então, olhando a perspectiva do hospital, quais são os custos importantes? São os custos diretos médicos. Então, custo do medicamento, custo dos exames, das cirurgias, porventura, que alguém tenha feito, do custo dos profissionais de saúde. Eu não coloquei aqui dentro desses custos, que aumentaria bastante, custos de infraestrutura, por exemplo, luzes, segurança, a secretária, não, foi só o custo direto médico. Como no prontuário tinham muitos medicamentos com a sinalização se necessário, eu não tinha como saber se eles tinham sido usados ou não, eu optei por padronizar que se tivesse necessário, eu não contabilizei no estudo. Ou seja, isso também aumentaria lá no final das contas o gasto. Então a gente fez uma abordagem de microcost, de microcusteio, onde eu fui atrás de todos esses custos aí que vocês viram anteriormente. Tá? Como eu peguei esses custos, eu fui até o setor financeiro, o setor financeiro do hospital, e eles me deram os custos unitários de cada comprimidinho, de cada exame, o custo dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, farmacêuticos, e aí eu fui calculando isso tudo. Para quem tem interesse em fazer esse tipo de estudo aí na sua universidade, na sua cidade, ou no seu hospital, eu digo que essa é a parte mais complicada, você chegar no money, porque ninguém quer te dar essa informação, o negócio é impressionante. Esse dado fica fechado a 7 chaves e parece que se você quiser encostar nisso, você está mexendo num vespeiro. Não sei por quê, porque deveria ser transparente, principalmente no hospital, escola, público, que eu fiz esse estudo. Então, se vocês forem fazer isso, acredito que essa vai ser a principal dificuldade. Eu agora estou tentando fazer um estudo lá na UX sobre o impacto do câncer de colo uterino, que é totalmente evitável, e ele mata mulheres de 45 anos ainda, que teriam uma vida inteira pela frente, e eu até me surpreendi, porque no primeiro dia que eu pedi os dados de custo, o setor financeiro já deu. Então, foi bem interessante. Só que é um hospital, embora seja SUS, é uma empresária privada, né? Então talvez tenha uma diferença aí. Bom, então aí, como a gente publicou no exterior, eu tive que converter o dado, né? E aí vocês vejam que nessa época que eu fiz esse estudo, o dólar estava muito bom, dava para ir para fora, para os Estados Unidos, para a Europa, dava para fazer uma festa, porque $1 ainda valia R$2,44. Então, tudo que vocês verem de número que estiver em dólar, multiplique por R$2,44 para vocês verem o impacto disso em reais que eu estou falando, tá bom? Aí eu fiz uma extrapolação por essa formulazinha aqui, peguei o número de pacientes que visitavam a emergência, vezes a porcentagem dos pacientes com morbidade, que eu já vou falar para vocês quando foi, vezes o custo médio, para eu extrapolar para o ano, qual o impacto disso no hospital no ano inteiro. Bom, então o que a gente teve de resultado? 14% dos pacientes procuram a emergência por morbidade. O primeiro dado que eu dei para vocês na manhã de hoje foi que 1/3 das pessoas visitam a emergência por problema relacionado ao medicamento. Esse estudo, que fala de 1/3, ele foi feito no mesmo hospital que o meu. Ou seja, no hospital que o meu não, no mesmo hospital que eu conduzei esse estudo, o hospital não é meu.
esse dado de 33% para 14% pode ser explicado porque aqui nós estamos falando de morbidade, ou seja, é um desfecho duro, se é que a gente pode chamar assim. O PRM é um desfecho substituto. Eu não tenho como dizer que um PRM realmente 100% das vezes vai causar uma morbidade. Só vocês pensarem assim, se alguém tomar uma cartela inteira de paracetamol, 10 comprimidos, eu posso garantir que essa pessoa vai morrer de algum problema hepático? Uma probabilidade. A probabilidade é altíssima, mas eu não posso garantir. Então, geralmente os PRMs eles estarão numa prevalência maior por isso, porque ele não é um desfecho final. Se é que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Bom, desses pacientes aqui que entraram na emergência, gente, por uma morbidade, quase 60% foram hospitalizados, ou seja, eles ficaram mais do que 24 horas no hospital. A gente calculou que metade desses casos seriam evitáveis. E esse dado aqui, embora eu esteja falando de custo, esse dado é o que mais me chamou a atenção nesse trabalho. 30% dessa galera aqui voltou no hospital pela mesma morbidade, em 3 meses. Ou seja, essa galera aqui eu não coloquei no meu custo. Então vocês vão ver que no final das contas o custo é bem maior. Porque isso aqui não entrou no meu curso. Como que eu descobri essas pessoas? Durante o tempo da pesquisa, que eu olhava o prontuário desses 14% de pacientes, eu levei quase 6 meses para ver isso. Então eu via que alguns pacientes estavam entrando na emergência novamente, enquanto eu estava coletando os dados daquela visita anterior. E aí eu entrei no prontuário e vi que a queixa era a mesma. Consegui identificar que era o mesmo problema. Então, 30% dessa galera aqui recebeu a alta e volta em 3 meses. Ou seja, aumenta esse custo. Quais foram as principais causas dessas visitas? Aí sim entram os PRMs. Não adesão, reação adversa, dose alta, indicação sem tratamento, dose baixa, medicamento contraindicado. Os custos. Nessa tabelona aqui a gente tem que entender que o custo médio para tratar um paciente com morbidade gira em torno de $900. Se a gente multiplicar lá pelo 2,44, vai dar quase R$2.200 por paciente, tá bem? Então, esse aqui é o dado mais importante que a gente tem que se prender agora. Uma coisa interessante também é que esse paciente ele fica em média 6 dias internado no hospital, tá bem? Como 50%, olhem aqui, 53% é evitável, gente, nós, com isso aqui, temos uma coisa na economia chamada de custo de oportunidade. Tem pessoas, metade dessas pessoas estão passando 6 dias no hospital, não precisariam estar lá e estão ocupando o leito de alguém que precisaria de fato. Então aqui tem um custo de oportunidade que eu também não calculei. Com risco de infecção. Com risco da infecção, de sofrer uma reação adversa e ficar mais tempo. Bom, então, desses 5,7 dias, aqui é uma coisa muito interessante que quem é estrangeiro não consegue entender, como que a média da emergência é 1,3 dias. É porque aqui no Brasil a gente interna na emergência. Então é muito difícil fazer um inglês e entender um negócio desse aqui. Eu apresentei esse trabalho lá na Noruega, no congresso, e os caras não entendiam como que eu falava que o cara foi internado na emergência. Porque isso não existe, só no Brasil. E quem foi hospitalizado ficou em média 9 dias. Aí os custos estão aqui, né? Se eu separar quem ficou em alta e quem ficou hospitalizado, dá essas médias. Se eu juntar isso aqui, dá esses 5,7 dias aqui. Bom, as causas eu falei, então, não adesão, reação adversa e dose. Tá? Essa dose incorreta aqui, gente, ela não é só o paciente que errou, como no caso da insulina que eu falei. Às vezes a prescrição médica estava errada, com a dose errada, tá bem? E se eu for dividir pelos custos das causas, eu também tenho que, na verdade, nas causas, a não adesão foi o mais importante. Só que no custo, as reações adversas foram o que impactaram mais nesse custo aí, que é a não adesão, 39% a 36%. Aqui é um dado que eu dividi pelas principais causas, né? Então,
Isso aí. Bom, então aqui eu dividi pela reação adversa, não adesão e erros de dose. Então vocês podem ver que na reação adversa, a principal coisa que estava relacionada era uma reação adversa que causava problema de segurança e fazia o paciente chegar lá na emergência. E na não adesão, prestem bem atenção aqui, gente, a diabetes foi o principal problema de saúde que os pacientes não apresentavam adesão. A terapia antirretroviral, ou seja, isso aqui são dois gastos, né? O gasto do Ministério da Saúde fornecer a terapia, o cara não adere e o gasto dele está aqui de novo no hospital por conta da não adesão dele. Asma é basicamente um problema nosso, não do paciente. Os profissionais de saúde não ensinam as pessoas a usarem os seus dispositivos. Ele não tem como pedir para o cara ter adesão porque ele não sabe usar. Hipertensão também como uma grande causa de custo de não adesão. E aí, com relação à dose, a principal erro foi para cima. E aqui é uma tabela que fala das reações adversas. Como as reações adversas foi o que impactou mais no custo, eu tentei estratificar quais os medicamentos mais envolvidos nesse custo. Então, o principal foi da terapia antirretroviral, que causava reações adversas que realmente o paciente ficava internado mais tempo, e a anfalina. Então, os dois grupos de fármacos que mais causaram custos em termos de reação adversa. Bom, fazendo a extrapolação do dado, eu tenho que o custo para um ano das morbidades relacionadas ao medicamento lá no Hospital de Clínicas foi de 7,5 milhões de dólares por ano. Isso aqui, se a gente multiplicar lá por 2,4, vai dar quase 18 milhões, alguma coisa assim. Tá bem? Agora, como daqueles 50% de casos evitáveis, né? Quando eu coloquei aqueles casos no custo, eu achei que 72% do custo era evitável. Ou seja, 5 milhões poderiam ser usados de outra forma no hospital. Então, ele poderia contratar mais profissionais, poderia comprar melhores equipamentos, fazer exame, comprar mais medicamento, enfim, poderia usar esses 5 milhões de dólares aqui para outra coisa. Por quê? Porque é um custo evitável. Só no hospital de clínicas. É difícil a gente generalizar isso aqui para outros hospitais, porque o hospital de clínicas é um hospital escola, ele é um hospital acreditado. Eu imagino que hospitais que não têm essa qualificação, esse rombo aqui ainda seja pior. Né? Embora, pessoal, já adiantando a nossa conversa, esse evitável aqui não é por conta do hospital. Não sei se vocês entenderam. O hospital não tem nada a ver. O hospital, na realidade, ele está no gargalo. Ele que está tendo que resolver essa morbidade que chega aqui. O problema disso aqui é a atenção primária. É quem não está conseguindo enxergar esses pacientes e resolver esses problemas de não adesão, de reação adversa. O hospital, na realidade, fica refém dessa história aqui e é quem tem que resolver a questão. Então, essa evitabilidade aqui não é. A gente não pode botar nas costas do hospital, né? Por que não? Porque eu não estou olhando pessoas que tiveram NNM dentro do hospital. Eu só olhei as pessoas que chegaram lá com NNM. E aí tem uma análise de sensibilidade só para ver em que padrão que isso aqui realmente é um custo, né? Então, esse custo central de 7 mil milhões, numa análise de sensibilidade para baixo, daria no mínimo 1,1 milhão de dólares por ano e no máximo 14 milhões de dólares por ano. Isso aqui eu fiz através de revisões sistemáticas, que eu peguei o range mais baixo e o range mais alto da prevalência das MRMs. Né? Então, no cenário melhor seria 2%, e no cenário pior, 28%. A minha média seja de 14%. Aí, né, só comparando os dados, realmente a gente tem que no mundo inteiro as visitas por causa da morbidade que acontece. Esse estudo aqui é uma revisão também aponta para 12% de visitas, eu cheguei em 14%. No que diz respeito à evitabilidade, essa revisão mostra que fica em 43% a 80%, e também outros estudos mostram que a reação adversa na adesão são as principais causas mesmo de morbidade. Bom, o
custo médio para o paciente também ficou mais ou menos dentro do que os estudos apontam aí, tá? Esse range aí. Então, aqui a gente tem esse impacto econômico, 7,5 milhões, né? Muito alto, se a gente for contar que isso é um hospital apenas. E aí eu acredito que, como esse problema é um problema que vem da atenção primária, o que a gente pode fazer é melhorar a educação do paciente sobre o uso correto dos medicamentos. E também melhorar a monitorização desses pacientes, porque a não adesão e a reação adversa só ocorre porque alguém não está monitorando. Se alguém estivesse monitorando, eu saberia antes de dar a novidade. O paciente seria evitável essa novidade, ele não teria que chegar no hospital. E vocês vejam ali, quando eu disse que quase 30% dos pacientes voltam, aí sim, aí é um problema do hospital, que não conseguiu, através do seu quadro de funcionários, médico, enfermeiro, todo mundo, farmacêutico, não conseguiu identificar aquele problema ali como uma morbidade relacionada ao medicamento. Só para complementar, isso que o Gabriel falou é o mesmo que o Francis Kleber acabou de escrever aqui no chat. Que como farmacêutico de uma unidade básica de saúde, né, ele vê todo dia essa questão da falta de orientação, ou justamente a gente sabe da quantidade de pacientes que fazem tratamento de hipertensão arterial e que não tem controle da doença, né? Enfim, e que a gente não dá conta de atender esse paciente na atenção primária à saúde. Isso. Bom, então agora eu vou para a segunda pesquisa que eu fiz. Eu peguei essa primeira pesquisa, eu chamo até de exploratória, assim, para eu ver realmente se esse problema tinha um fundo, né? E realmente a gente vê que quase 18 milhões de reais por um hospital é um dinheiro considerável. Aí, a partir desse dado, eu fui atrás daquele estudo do Johnson e do Buchman, que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que foi replicado na Alemanha e na Suécia, e eu tentei replicar ele no Brasil. Então, esse artigo que vocês vão ver agora, ele é para o nível de Brasil, de Sistema Único de Saúde. Então, vocês vão ver agora o impacto para o SUS desse problema. Então, assim, aquele estudo do Buchman é um modelo teórico, farmacoeconômico. Deixa eu ver se a árvorezinha está aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Acho que não, porque está ruim. Mas só para eu explicar para vocês o que acontece. Em farmacoeconomia, quando a gente quer tentar estimar algum dado, a gente usa uma árvore de decisão, como essa daqui, que tem os nós de probabilidade, tá? Os nós de chance. E a gente tem que ir na literatura e ver quanto que é cada probabilidade de acontecer esses desfechos aqui. Tá bem? Mas deixa eu explicar o que significa essa árvore. Aqui, nesse nó de probabilidade, é a chance que o paciente tem de, ao ir numa consulta médica, receber um medicamento ou não. Então, sim ou não. Se ele não recebe, simplesmente acaba aqui a nossa conta, porque ele não vai tomar medicamento, não tem nenhuma prescrição, então não tem como ele ter morbidade. Nosso estudo começa aqui, quando sim, ele recebeu o medicamento. Bom, um modelo, gente, como esse que vocês estão vendo aqui, ele tenta simular a realidade. Nem sempre a realidade é só essa que está aqui, só essas possibilidades que eu vou comentar com vocês. Mas ele é um modelo que tenta simular isso da melhor forma possível. Se vocês tiverem ideias de outras chances acontecerem, vocês me mandem, porque eu tenho total interesse em reproduzir de novo isso aqui. Bom, então ele tomou um medicamento. O que pode acontecer com ele? Pode acontecer tudo bem, desfecho ótimo, ele tomou um medicamento, deu tudo certo, só alegria. Ou ele pode ter aquele novo problema de saúde. Ou ele pode ter uma falha terapêutica, ou ele pode ter um novo problema de saúde de falha terapêutica. Eu já expliquei anteriormente o que significam essas coisinhas aqui. Bom, quando ele tem um novo problema de saúde, o que pode acontecer com esse paciente? Ele pode precisar de um tratamento adicional, ele pode não precisar de mais nada, apenas esse novo problema era algo autolimitado, então mais nada resolve. Ele pode ter que ser encaminhado a algum especialista, ele pode ter que visitar a emergência, ele pode ter que ficar hospitalizado, ele pode ter que ficar hospitalizado um longo tempo, ou seja, mais de 30 dias, ou ele pode morrer. Né? Então, esses desfechos aqui são iguais para todos esses daqui. Ok? O que acontece, gente? Cada desfechozinho desse daqui,
Cada desfecho desses aqui tem uma probabilidade de ocorrer. E cada desfecho desses aqui tem um custo associado. Por exemplo, vocês não sabem que uma visita à emergência não tem um custo? Uma ida ao médico não tem um custo? Uma hospitalização de 30 dias não tem um custo? Então, o que essa árvore ajuda a gente a fazer? Ela ajuda a multiplicar os custos pelas probabilidades que estão aqui. Bem? E a partir dessa árvore toda, a gente tem essa estimativa global, aí, nacional, sendo que esse estudo aqui foi para um ano só. Então, vocês vejam que aqui, 2 anos depois, o dólar já deu uma subida, né? Então, aqui nesse estudo agora, se vocês verem alguma coisa em dólar, tem que multiplicar por 3,45, não mais 2,44. Bem, o que eu tive que coletar de dados, gente? Eu tive que coletar os custos do tratamento, os custos da visita médica, custos de medicamento, custos dos resultados negativos, né? Quanto que custa uma internação, quanto que custa uma visita à emergência. Aonde que eu fui pegar esses custos, pessoal? Data SUS, CIGTAP. Também é algo não muito transparente. Eu tive bastante dificuldade em conseguir esses dados de custo aqui. São várias tentativas e erros e acertos para a gente chegar mais ou menos onde eu acho que estava certo, né? Mas não é simples de mexer naquela base de dados lá, não. Então, esses dados aí eu peguei lá. Então, aqui está onde eu fui. O que eu não achei lá, por exemplo, se a gente vai lá no DataSUS e CIGTAP, a gente pega que uma consulta médica custa R$0. Uma consulta médica de atenção básica. É o que está lá no DataSUS. E uma consulta inserida em outros programas, né? Em outro orçamento. E uma consulta médica mais especializada custa R$10. Ou seja, esse custo é totalmente irreal. Não custa R$0 uma consulta médica, nem R$10 uma com especialista. Então, para esse dado, eu fui na ANS. Então, lá na ANS, a ANS tem uma publicação, 2 vezes por ano, que ela mostra quanto que os médicos dela, tá, ganham em média. Então, eu fui lá, nesse dado deles, e peguei. A consulta médica custa, acho que uma consulta médica sem ser de especialista estava em média R$50, e uma de especialista que estava em média R$80, se eu não me engano era isso. Então, foi a única coisa que eu não tirei do CIGTAP, que foi isso. E o outro dado que eu não tirei do CIGTAP, que eu tirei da literatura, foi qual a probabilidade do paciente receber um medicamento, que gira em torno de 80%, depois de uma consulta médica. Né? Bom, aí, essas probabilidades aqui, pessoal, como esse estudo é completamente novo, isso não existe no Brasil. Tá? Esses dados aqui não existem no Brasil. É uma boa fonte de pesquisa aí para quem se interessa pelo tema. Como esses dados não existem, eu tive que recorrer ao pior nível de evidência que existe, que é a opinião de especialista. Mas esse nível de evidência é o pior, mas ele é plausível quando a gente não tem outros dados. Tá bem? Então eu fiz um painel Delphi com 2 rodadas para que especialistas estimassem aquelas probabilidades lá para mim. Brasileiros. Brasileiros. Então, tinham 48 pessoas, a maioria eram farmacêuticos, 44 farmacêuticos e 4 médicos. A maioria era mulher, a média de idade era essa daqui, e a experiência aí como médico ou farmacêutico era de, no mínimo, 76 meses. Aqui vocês vejam onde eles trabalhavam, tá? A maioria trabalhava no hospital, em ambulatório e atenção básica, e todos os meus especialistas, de fato, tinham a pós-graduação, tá bom? Então, esse foi um corte aí. Ou eles tinham mestrado, ou eles tinham doutorado, ou eram especialistas, ou tinham residência, ou tinham tudo isso junto. Bem? Aqui ficou no PDF. Bom, os dados principais dessa árvore de decisão são os seguintes. Deixa eu chegar pertinho para ver. O custo médio de tratar um paciente a nível ambulatorial aí no SUS ficava em torno de R$533. Tá? Esse era o custo médio dos pacientes. R$533.
Aí eu vou ter que os meus especialistas estimaram que quando o paciente recebe aqui o medicamento, que era aqueles 86%, 80%, então chegamos a, acho que era isso, 80%, e recebiam o medicamento, o que acontecia com eles? 41% tinham um desfecho ótimo. E o resto, 59% tinham algum problema. Então, pessoal, o que acontece nessa minha árvore de decisão aqui? Dos pacientes que entraram nessa árvore, 41% tá, não, perdão, 86% vai entrar aqui, tá? Porque eles receberam o medicamento. Os outros saem da corte e não acontece mais nada com eles, eles não incidem nenhum custo. Esses 80% que receberam o medicamento, 40% também está tudo certo, tudo maravilha, deu ok. O restante entra aqui na árvore. Então, são esses pacientes aqui que vão fazer parte do custo aí que eu calculei. De onde que veio a minha corte de pacientes? A minha corte de pacientes veio do IBGE. O IBGE, a última pesquisa nacional de saúde, diz que 70% das pessoas, dos residentes do Brasil, dizem que foram no médico pelo menos uma vez por ano no ano anterior. Então, eu peguei lá 200 milhões de pessoas, né? 70% foram 70% que entraram aqui. E aí vocês vejam que vai saindo gente, né? Aqui já saiu uma parte, aqui vai sair outra parte e vai ficar um meu bolo aqui de pessoas, tá bom? Bom, então o que eu vou ter, gente? 19% desses pacientes têm um novo problema de saúde. 26% têm uma falha terapêutica. E 13% tem uma mistura de novo problema de saúde com uma falha terapêutica. Então a gente vê que esse dado é bem representativo na vida real. Por quê? Porque a falha terapêutica realmente tem a ver com não adesão. Então a não adesão ela é mais prevalente do que a reação adversa, de fato. Então aqui faz sentido os especialistas terem estimado que a falha terapêutica era maior do que no plano de saúde, que realmente se gera, geralmente, ou por reação adversa, ou por intoxicação, overdose, por aí vai. Tá bem? E o combinado também deu menor do que os outros anteriores. Porque aqui tem outro dado importante. Nessa árvore aqui, eles também estimaram a evitabilidade. E aqui, no novo problema de saúde, eles estimaram que era menos evitável que na falha terapêutica. Esses graus de evitabilidade também ficaram em torno de 50%. Tá? Só que também faz sentido, porque uma reação adversa é difícil de você conseguir evitar, já que o conceito de reação adversa diz que o medicamento foi dado na dose certa, no paciente certo, na condição de saúde certa e tudo mais. Aí mesmo assim causou dano. Então também fez sentido essa estimativa aqui dos especialistas. Tá? Eu estou apontando isso só para vocês entenderem que, embora tenham sido pessoas que estimaram essas probabilidades fazem sentido no mundo real. Bom, então aí eu vou ter R$ 533 em média por um paciente com MRM, sendo que um paciente com novo problema custa R$ 700, um paciente com falha custa R$ 800 e um paciente com falha e novo problema custa quase R$ 1.000. Por paciente, tá, gente? Dessa corte gigantesca que levou em conta toda a população brasileira. Bom, aqui está o resultado do estudo. Então, o impacto econômico das morbidades relacionadas a medicamentos no Brasil varia em torno de 62 bilhões de reais por ano. Tá bem? 62 bilhões de reais por ano. Sendo que 37 bilhões tem a ver com aqueles pacientes que ficaram internados a longo prazo, 10 bilhões com os pacientes que só ficaram internados, 3 bilhões, quase 4 com as visitas à emergência e 7 com consultas adicionais ao médico. É importante dizer uma limitação dessa árvore de decisão aqui. Essa árvore levou em conta uma corte de pacientes que foi no médico apenas uma vez ao ano. Na vida real, essa pessoa aqui, só aqui nessa árvore, ela já voltou no médico quando ela chega aqui, ó.
do tratamento adicional ou uma visita para o especialista. Ou seja, esse dado pode ter que voltar para cá e entrar de novo e gerar um custo novamente. Eu não previ isso no modelo. Então, essa é uma limitação do modelo. Ou seja, esse custo aqui que vocês estão vendo é de uma consulta apenas. É o impacto de apenas uma consulta por ano. Porque às vezes é verdade, às vezes não. Às vezes a pessoa vai 3 vezes ao médico. Eu sou meio hipocondríaco, vou mais 15 vezes por ano ao médico. Só esse meio eu fui 2. Então, para vocês entenderem, isso aqui é um impacto orçamentário no dinheiro que o Ministério da Saúde tem. Tá bem? Como os especialistas estimaram a evitabilidade, eu tenho que 33 bilhões seriam evitáveis. Ou seja, todas as reformas trabalhistas e de previdência, tudo mais que está tentando ser feito no Brasil, não economizam esse custo aqui que é evitável. Aqui é uma análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade de farmacologia é para ver se tem alguma variável dessa minha árvore aqui que se o meu dado estiver errado, o meu modelo não serve de nada, tá bem? É basicamente isso. E aí eu tenho que ter uma variável que é extremamente sensível. Vocês estão vendo aqui ela em verde. Os outros dados, as outras variáveis não são tão sensíveis. O que significa estar para lá e para cá? É o tamanho da diferença que daria se eu tivesse errado o custo daquela variável aqui. Então vocês vejam que todos esses estão ok, e o único que realmente é sensível é o da visita, o da hospitalização prolongada. Por que isso, gente? É fácil da gente entender. Porque a hospitalização prolongada é o que deu o maior custo. Tá bem? Até porque ela é o que mais custa nessa árvore aqui. Vamos voltar para vocês verem. Quais custos eu tenho aqui? Eu tenho o custo de nada mais acontecer, eu tenho o custo adicional do medicamento adicional, que é R$50, eu tenho o custo da visita a um especialista, que é mais R$80, eu tenho a visita da emergência, que é o mais caro, a hospitalização, que é mais caro, e, obviamente, aqui, a hospitalização a longo prazo, que lá no DataSUS, se eu não me falha na memória, era em torno de R$4.000 o custo de uma hospitalização a longo prazo. Então, óbvio que ele vai realmente ser a variável mais sensível. Bom, aí aqui, ó, mesma coisa. Fiz uma análise de sensibilidade para ver esse meu dado aqui, o que seria o melhor cenário e o pior cenário. No melhor cenário, a gente estaria gastando cerca de 30 bilhões. E no pior cenário, cerca de 90 bilhões por ano com isso aí. Uma outra análise de sensibilidade, eu fiz análise de sensibilidade, só voltando aqui para explicar. Essa análise de sensibilidade eu fiz apenas nos custos, pegando custos que poderiam ser mais baixos e custos que poderiam ser mais altos. E aqui, essa segunda análise de sensibilidade foi na estimativa dos especialistas. Então, eu mexi para cima e para baixo, em torno de 10%, as probabilidades que eles estimaram. E aí vocês vejam que eu teria, no melhor cenário, 50 bilhões e no pior cenário, cerca de 70 bilhões sendo gastos. Tá? Não muda muito isso aí. 20 bilhões. Mas você vê que não muda muito o que eu quero dizer no contexto aqui dessa estimativa aqui, de 30 para 90. Está no meio, né? Então, de 30 para 90 muda bastante. Né? Bom, aqui, ó, eu já falei, né? 59% dos especialistas estimaram que a pessoa tem um problema. E os outros estudos que fizeram a mesma coisa também ficam aí numa faixa parecida com a minha, tá? Ou seja, os nossos especialistas brasileiros são parecidos com os especialistas americanos, suecos e alemães. Basicamente isso que diz aí. Mas o Pedro fez uma colocação interessante aqui. Eu não tenho algumas perguntas que eu vou deixar para depois, mas essa eu acho que a gente vale a pena. Quando fala o valor dos 60 bilhões gastos, né, com morbidade relacionada a medicamento, e uma do CAD traz que a gente gastou 30 bilhões com medicamentos. Então, esse dado de cara já dá 2 para 1, né? De cada R$1 gasto com medicamento, 2 são gastos com morbidade. Mas esse dado que o Mazurcast colocou é o dado mais importante desse estudo que eu vou falar daqui a pouco. Você vai ver isso aí. Bom, aqui também,
mostrar para vocês que as estimativas lá do novo problema da falha foram parecidas com os outros estudos. Então, vou mostrar que a estimativa nossa, ela pode não ser a melhor, mas ela é parecida com a dos outros. Aqui é aquele trabalho lá do Ministério da Saúde que mostra, né, numa discussão, quais seriam as causas dessas morbidades. Então, eu já falei, a monitorização é a principal causa, a adesão é a segunda principal causa, a prescrição vem depois, a reação adversa, ó, se eu comparar a reação adversa com monitorização, é bem diferente. Tá? Isso aqui significa que 90% dos pacientes que eles atenderam tinham problema de monitorização e apenas 22% tinham problema de reação adversa. Apenas não, mas comparando aqui é bem diferente. Agora, o dado aí que o Mazurcast levantou. Primeiro dado importante, que também foi uma coisa super difícil de achar. A pergunta é a seguinte, pessoal. Qual é o orçamento do Ministério da Saúde? Qual é o orçamento do Ministério da Saúde? Quero que alguém me diga. Se alguém souber aí, me avisa. Eu fiquei, só nessa daí eu fiquei 3 meses para achar esse dado, tá, gente? E eu achei esse dado lá no site do Tesouro Nacional, que eu acredito que seja um dado mais confiável. Porque nessa pergunta, eu achei umas 5 ou 6 informações diferentes para responder qual é o orçamento do Ministério. Vocês viram que não é uma coisa transparente. Bom, lá no site do Tesouro, nós temos que o orçamento do Ministério da Saúde vai em torno de 200 bilhões de reais, o público, né? O orçamento público. Porque no Brasil a gente fala lá que a gente investe 8% do PIB em saúde, não é verdade, porque o público, o governo federal, só investe 4%. Os outros 4% quem investe somos nós, que não paga Unimed e paga plano de saúde. Então, só daqui a gente já tira que a gente tem 23% do orçamento destinado à saúde e gasta aqui com isso aqui. Né? Então é um gasto absurdo, é quase 1/4 desse gasto aí. Orçamento público, tá, gente? Orçamento público. Se eu pegar o orçamento total, aí daria menos, porque o PIB dobra aí quando eu falo público e privado. E aí, para falar o dado que o Mazurcast falou, tem uma publicação do DAF, Departamento de Assistência Farmacêutica, que fala que o Brasil gastou o último que tem, tá? Que é de 2015, se eu não me engano, é a última publicação que tem. Fala que o Brasil gastou cerca de 14 bilhões de reais na compra de medicamentos no país. Então, eu tenho aqui que para cada R$1 que eu gasto para comprar remédio, eu gasto 5 para tratar problemas relacionados a medicamentos ou morbidades relacionadas a medicamentos. Lembra qual era a estimativa americana lá? 1 para 1,33. Era 33% apenas maior. Aqui a gente tem 5 vezes mais. Ou seja, eu quase fico pensando que é melhor não dar medicamento para as pessoas. Do jeito que a gente fornece medicamento, que é uma entrega, é melhor não dar, é melhor deixar a pessoa sem medicamento. Porque quando eu dou, a cada R$1 que eu gasto 5 tratando isso aí. Isso aí mesmo, Mazurcast, de 2016 a 17 bilhões, não tinha lembrado. Mas foi esse dado que entrou aí nessa minha conta aí. Isso aí mesmo. Bom, aqui é mais um pouquinho de texto, algumas coisas que a gente já discutiu. Deixa eu ver se eu posso passar aqui. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui que eu quero falar para vocês. Aqui é só minhas conclusões mesmo. E eu fico à disposição de perguntas agora para vocês. Deixa eu só finalizar aqui. Não, tem uma coisa que eu quero falar, que é as limitações do estudo, né? Porque as limitações vão gerar coisas importantes. Nos 2 estudos, eu só observei dados de custos médicos diretos. Ou seja, se eu for pegar custos médicos não diretos, como por exemplo, quanto que custa para o paciente sair da casa dele e ir até a emergência? Quanto que custa se o paciente tiver algum problema que ele não possa mais andar e tenha que adaptar a casa dele para isso, ou tem que comprar um carro diferente para isso? Isso é um custo médico, porque vem
da saúde dele, mas não é um custo direto. Esse custo não importa para o plano de saúde, para o hospital. Tá? Então, eu só peguei custo direto. Um outro tipo de custo que eu podia ter pego também são os custos indiretos, que aí entra a falta de produtividade. O paciente ficou doente, então ele ficou internado, ele lembrou, 5,7 dias no hospital. Você estava internado, ele não estava trabalhando. Quanto que custa 5,7 dias do salário dele? Entende? Então tem esse custo que eu não calculei que entraria aí na conta e esse dado seria muito pior. Tá? E no primeiro artigo a gente tem os vieses de memória, né? Porque eu entrevistei pessoas, então as pessoas podem ser que tenham lembrado para menos ou lembrado para mais do que fazem. Então também pode ter alguma alteração aí no dado final. Mas é para isso que servem as análises de sensibilidade, tá, pessoal? Então, eu tenho aquelas duas estimativas centrais lá, mas as análises de sensibilidade me dão o melhor cenário e o pior cenário. Como vocês viram que até no pior cenário, no melhor cenário, o negócio era horrível. Então, deixa eu ver. Acho que é isso aí. Acabei que eu não botei no e-mail. Mas quem quiser, eu escrevo aqui no chat aqui no e-mail se alguém tiver alguma dúvida. Então, eu agradeço ao IATS, que permitiu lá que eu fizesse as análises da árvore de decisão, todas as pessoas que participaram do Delphi, a CAPES ali que me apoiou no doutorado. E eu queria que vocês lessem essa frase do Hepler. Meu Deus. Eu queria que vocês lessem essa frase do Hepler quando aquele negócio sair dali. Eu não sei se aparece só para mim ou para vocês aí, também está aparecendo uma janelinha ali do lado. Foi. Então, o Hepler diz que os erros, né, é dito que os maiores erros em medicina são feitos não por quem cuida, mas por quem não sabe. Então, significa que a falta de conhecimento nossa, enquanto profissional de saúde, é importante para esses erros aí acontecerem. Porque todo mundo que se diz profissional de saúde gosta de cuidar, tem essa missão de cuidar. Então, não é porque você cuida que você erra, mas é porque você não sabe. Então, fica aí, fica aberto a perguntas e é isso aí. Muito obrigado. Bem, a gente que agradece, né? Teve já alguns comentários aqui durante a tua apresentação, eu anotei algumas coisas, enquanto vocês podem abrir para outras perguntas, tá? O Francisco Weber colocou da atualização do SIGCAP, né? A gente também tem que dizer que foram incluídos alguns serviços farmacêuticos, onde o município agora pode receber, então tem essa atualização, foi o que ele colocou antes, acho que mais como um motivo de uma informação. E até ele acabou trazendo o Gabriel nesse sentido, assim, o número de equipes de saúde da família que nós temos no Brasil, e daí ele fez um cálculo rápido, se cada equipe tivesse um farmacêutico contratado por 10 mil reais, o gasto com farmacêutico seria de 4,7 bilhões. Ou se fosse contratado por 5 mil reais, seria de 2,4 bilhões. Isso. Então, isso seria muito menor. Então, é claro que por isso que a gente mostra qual é a importância, na verdade, do dado que o Gabriel traz, né? Que tem uma medida de justificativa até para a contratação do farmacêutico e também, talvez o que a gente tenha que uma outra possibilidade de estudo, né, é fazer estudos que mostrem a economia do farmacêutico. Isso é o que fica aberto, né? Porque assim, pessoal, eu sou um farmacêutico muito crítico da minha profissão. Eu não acredito que todo farmacêutico, por exemplo, pode ser contratado aí, como o colega disse, que vai resolver isso aí. Não é. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que só farmacêuticos treinados, bem treinados, que tenham atribuições clínicas, que saibam atuar clinicamente, conseguem. Porque não adianta você botar um burocrata para atender ninguém que não vai, talvez o custo até piore, porque ele vai errar mais. Lembra que o Hepler falou ali, o erro não acontece mais porque ele cuida, mas porque não sabe. Então, eu acredito que não são todos os farmacêuticos que são capazes. Ou quem não é capaz, vai ter que treinar para virar capaz de ajudar nesse rombo aí. E sim, Camila, é uma coisa que fica desse estudo, temos que provar que o farmacêutico economiza.
E não adianta a gente teorizar sobre isso, não adianta a gente falar de bolo que o farmacêutico economiza. Temos que provar que o farmacêutico economiza. Tem até acho que ano passado eu apresentei um SIG sobre isso, que era mostrando os estudos que mostravam o custo-benefício do farmacêutico. E daí o Gabriel traz, na verdade, um custo, né? Quanto que o mau uso gera um custo. E os estudos que tinham, que eram algumas revisões, mostravam que a cada R$ 1 gasto com farmacêutico, o quanto que eu economizava, tipo R$ 10, porque o farmacêutico que atuava no SIM, era em dólar, né? Mas tem um SIM anterior, se vocês forem ver, que falava desse custo-benefício do farmacêutico. E a gente fez alguns ensaios aqui com as residentes na Santa Casa. Um deles foi em relação ao uso do dispensário eletrônico. Então, assim, você tem uma economia. Em quanto tempo que, por exemplo, essa ferramenta se paga pelo fato dela reduzir custos, né? E também um estudo que agora eu lembrei que a gente também tem que publicar, porque na verdade esse é um problema, a gente acaba ficando na gaveta, né? Que é da atuação de uma residente na UTI e o quanto que também diminuiu de custos. Só se a gente trabalhar com stewardship ou com a questão da adequação da antibiótico-terapia, que tem um impacto econômico no hospital, a gente já consegue reduzir custos, né? Então, assim, é claro, assim, está caindo de maduro que os estudos econômicos também vão ser importantes para a gente mostrar a importância do farmacêutico. Na realidade, esse dado econômico, embora todos sejamos profissionais de saúde, o que a gente quer mesmo é que as pessoas vivam com uma qualidade de vida boa, não adianta para o gestor público, ou sei lá, qualquer gestor que seja, você dizer que você vai fazer o bem. Você tem que dizer para ele que você vai economizar dinheiro. Porque é isso que é a moeda de troca dele, né? A farmacoeconomia é importante porque existe uma teoria sobre o cobertor curto. E todos os sistemas de saúde do mundo utilizam a avaliação de tecnologia de saúde para saber onde que vai gastar dinheiro. Por quê? Porque não tem dinheiro para todo mundo, não adianta. Nós temos um sistema de saúde universal que é para todo mundo, mas não tem dinheiro. Olha, nós investimos 4% do PIB. Mas nem que se a gente investisse 20% do PIB, a gente teria dinheiro para todo mundo. Então, eu preciso entender o quê? Aonde que eu vou investir dinheiro? Então, eu vou contratar mais farmacêutico ou eu vou contratar mais agente comunitário de saúde? Ou eu vou comprar a melhor molécula do mundo? O que eu vou fazer? Então, para eu decidir isso, esses 3 itens têm que me provar o que é mais útil de forma econômica. Então, eu repito, o farmacêutico tem que mostrar de forma mais contundente que ele realmente economiza, com estudos bem conduzidos, sites enfim. Eu vou pedir para a Karen, eu não entendi a tua pergunta, se puder repetir ela ou explicar melhor. Enquanto isso, eu vou respondendo alguns que eu estou vendo ali. Ó. O artigo, Camila, está na apresentação aí, você pode pegar ele, estava ali a capinha do título, você pode digitar ele no Google, já vai aparecer, ou lá no PubMed. O segundo artigo eu ainda está submetido, não está aceito. O Hernani pediu para eu disponibilizar a tese, ela está disponível no... O que é aquele negócio da URGS lá? O Lume, isso, está disponível no Lume da URGS, mas como é uma tese que eu pedi confidencialidade por causa dos estudos, ele só tem a parte teórica, né? Não tem os resultados. Então, o que dá para te mostrar de resultado está nessa apresentação aí mesmo, tá bem? Enquanto o artigo não for publicado, tá? Qual é o e-mail, Gabriel, para escrever? grmf.farma.ph. Tá? Farma.ph. @gmail.com. Tá, eu coloquei aqui o e-mail do Gabriel, que é gmf.farma. Eu vou voltar aqui, muita gente está perguntando do artigo, eu vou voltar aqui na telinha dele para vocês verem. Aqui, ó. Então aí vocês podem digitar esse título aí no Google que vocês vão achar. Uma das coisas que o Gabriel falou que eu acho que é importante, claro que
ele mostra os dados de custo, né? Mas eu acho que a gente tem que justamente se perguntar o que fazer, né, para evitar esses custos. Então, assim, como é que a gente vai estar diminuindo esses erros evitáveis? Como que a gente vai perceber, né, um evento diverso, ou como a gente vai perceber uma não efetividade, né, ou uma morbidade relacionada ao medicamento? Eu acho que a questão do treinamento e do nosso conhecimento em clínica, né? A atuação em equipe, acho que as residências têm um papel bem importante nessa formação de novos farmacêuticos para atuar nessa área, né? E também o registro, assim, eu acho que tem coisa que a gente também, não sei se foi o Heber, mas tem uma teoria, né, do farmacêutico invisível. Então, assim... É desse artigo lá de Ribeirão Preto, Leonardo. Do Leonardo. Então, assim, a gente... não dá para a gente ficar mais sem registrar, sem a gente fazer evolução do prontuário, sem a gente conversar com a equipe, porque eu defendo sempre uma teoria, eu falei aqui, que na verdade o registro na evolução do prontuário é primeiro para mim, como farmacêutico, porque eu preciso saber como que eu estou monitorando, acompanhando esse paciente, e também para a equipe, mas eu preciso registrar primeiro para eu fazer um registro das atividades que o farmacêutico vem realizando. E isso também pode gerar dados, pode gerar números, né? Então, assim, a gente tem que olhar para os nossos registros com maior cuidado, né? Para a gente poder saber que tipo de intervenção a gente está fazendo e se essas intervenções estão tendo resultado. Então, reforça a necessidade de quem está na prática registrar. Porque não adianta eu entregar um medicamento, eu encontrei um problema, mas eu só falei para o paciente e não registrei. Então, isso também vai gerar esses dados que a gente precisa, até para dizer, olha, qual é o percentual de reação adversa que a gente tem? Por que esse paciente está internando, né? Então, assim, além de a gente desenvolver o raciocínio clínico, a gente precisa registrar. Essa semana eu estou participando de um concurso que é da área de enfermagem, como banca, mas... Me surpreendeu a questão de como a enfermagem tem documentos que fazem isso. Então, eles têm a Nanda, a NOC e a NIC, que são livros que dizem diagnóstico de enfermagem, desfechos de enfermagem e intervenção de enfermagem. Então, esses diagnósticos de enfermagem são 200 e tantos diagnósticos, né? E eles, para cada diagnóstico, eles vão ter uma intervenção e para cada intervenção eles vão ter um método de monitorar. Então, se eu identifico um paciente que não tem controle de pressão arterial, que intervenção eu vou fazer por essa falta de controle e como eu vou monitorar? Então, se a gente tem isso bem claro, que é a história natural da doença, a história clínica da doença, eu consigo ser efetivo. Qual é o meu objetivo para cada paciente, né? Como é que eu vou intervir para que ele alcance o resultado terapêutico desejado. E nada mais é que a nossa formação clínica para a atuação junto com a equipe. Então, isso é uma coisa que a gente bate bastante aqui durante as discussões do SIG, né? Então, eu acho que esse dado é muito importante. Tinha várias pessoas parabenizando o Gabriel pelo lindo trabalho que ele fez, né? E para a gente dar números para isso. A gente sabe que isso acontece, mas a gente não tinha uma estimativa numérica. Então, assim, isso dá um poder de barganha, de negociação, da mesma maneira quando a gente olha para os pequenos locais. Quando a gente olha para o nosso serviço, não pequenos, né, mas porque ele fez uma estimativa para o Brasil, mas quando a gente olha para o nosso serviço, a gente também pode pensar, bom, eu gasto isso com medicamento, mas aonde está o problema? Qual é o gargalo? O que eu estou gastando por não usar esse medicamento adequadamente? Então, essa é uma avaliação que cada um pode fazer na sua realidade, né? E até mesmo usar esses valores, porque se vocês usarem as estatísticas das probabilidades que o Gabriel trouxe, vocês conseguem calcular para o seu município ou para o seu hospital, né? A partir desses indicadores. Então, acho que pode ter desdobramentos nesse sentido, assim, a gente conseguir estimar em municípios ou em estados, né? Sobre o que você estava falando do diagnóstico na enfermagem e como o registro é importante,
nós ainda não temos um negócio tão formal como esses livros, né? Porque hoje eu dou aula na enfermagem e elas sempre estão lá, nem digo para farmacologia, mas elas têm os 3 livros. E eu olho aqueles livros, cara, é muita coisa assim para você saber, sabe? E a gente não tem. Mas, no caderno 1 de cuidado com a do Ministério da Saúde, quando o caderno 1 ensina o treinamento. E lá é bem claro quais seriam os diagnósticos e quais seriam as intervenções. Ou pelo menos alguma ideia de diagnóstico e alguma ideia de intervenção farmacêutica. Então eu estimulo que todos, quando forem produzir estudos, produzam em cima daquilo, porque é um documento do Ministério da Saúde e está lá. É que a gente precisa padronizar os nossos estudos. Vocês viram ali, quando eu mostro as prevalências, é uma coisa absurda, vai de 0% a 70%. Por quê? Porque os estudos são muito diferentes. Então, se a gente consegue usar essa ferramenta que tem nesse caderno 1, é uma boa forma da gente registrar e saber mais ou menos que intervenções eu faço. É bem importante. A Camila pergunta do acesso. Camila, então você manda um e-mail, ou quem quiser, que eu envio esse artigo aí por e-mail. É que não conseguiu ter o acesso. A gente depois eu posso disponibilizar no próprio no SIG. Eu vou ver se eu consigo pôr na plataforma do SIG, né? Para vocês, para a gente ler. Eu acho que é um dado que tem que ser divulgado, né? O Gabriel tem participado de entrevistas para diferentes meios de comunicação, que é o que ele colocou, né? Não é só publicar no artigo, mas também a gente divulgar, mostrar para os nossos colegas, para outros profissionais de saúde, né? Para a gente pensar sobre esse tema, ou o que fazer a partir desse dado. Né? Esse dado tem que ser repetido toda hora, para quem tem dinheiro. Porque infelizmente ou felizmente o custo é uma moeda de negociação, né? E quando a gente vai falar com o gestor, quem faz gestão da farmácia, né, não pode trabalhar só com o custo do medicamento, né? A gente tem que trabalhar com o que vem dessa utilização, o custo dessa utilização também. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Se alguém gostaria de falar alguma coisa antes de fazer aqui na tá. Tinha uma que era sobre a questão de como tu identificou fatores de estudo na emergência, que eu lembro que era a pergunta da Karen, mas eu não entendi a pergunta. Mas eu acho que foi a partir do painel de especialistas, né? Que foi do modelo que tu trouxe daquele autor, e depois o painel de especialistas para ver a probabilidade. Mas as características ali de problema relacionado à saúde e falha terapêutica veio do modelo de 90 e tantos, né? Uma coisa que eu acho, na verdade, é que essa questão que tu fala da diferença dos resultados é porque se a gente olhar para a população, ela vai ser diferente. Também. Porque se tu olha para idoso, tu pode ter talvez maior risco de morbidade. Se tu olha para criança, para pessoas que têm patologias específicas, como hepatite, HIV, você vai ter. Então, com certeza a gente tem diferenças nesses resultados quando a gente tem populações diferentes. Né? A gente falou ali da fisioterapia. O Francisco Kleber falou que uma alternativa para a terapia e acesso ao tratamento com baixo custo e plantas inseridas na cultura comunitária. Eu particularmente acho que plantas é importante, a gente tem uma cultura de utilização de plantas, mas a gente também pode ter riscos em utilização de plantas. Então, se a gente não souber usar, se a gente não tiver orientação, ainda mais que a gente tem essa questão do uso popular, né, a questão da quantidade, então, assim, a gente também tem morbidades relacionadas a plantas, a gente não pode pensar que essa é um isento, né, que chás não faz mal. Esses dias a gente acompanhou um caso de hepatotoxicidade induzida por cava-cava. A paciente levou a falência hepática e necessidade de transplante com 40 dias de uso de cava-cava. Então, na dose terapêutica. Na dose terapêutica. Na dose terapêutica.
Então, assim, a gente precisa cuidar tanto com fitoterápicos quanto com o uso de plantas medicinais. Porque o que a gente tem que pensar é em segurança, né, também do paciente. Então, assim... Eu quero falar sobre planta. Eu tenho uma outra ressalva além dessa da Karine. Acho que sim, acho que plantas é uma boa alternativa mesmo, concordo. Mas eu ainda sou, eu acho, bem conservador, porque eu hoje tenho trabalhado muito com médicos e, cara, infelizmente a língua deles é a medicina baseada em evidência. Se você não chegar com a evidência, eles vão virar as costas para você e você não tem nem como conversar com eles. E eu acho que no momento que o farmacêutico ainda tenta se mostrar importante, eu acho que a gente tem que falar a linguagem deles e tentar sempre provar, por A mais B, que eu sou importante. Então, as plantas, elas devem também, quem trabalha com isso, quem estuda isso, deve achar formas de provar a efetividade do tratamento. Porque é difícil, né? Você vai comparar tudo bem que tem a questão da indústria farmacêutica, eu não entendo esses vieses aí. Mas você tem uma linha de raciocínio bem delineada hoje, que é a saúde baseada em evidência. Então, os fármacos são tratados em ensaios clínicos, passam por um monte de análises e tal, vai para o mercado de trabalho, vai para o mercado real e passa pela fase de farmacovigilância. E as plantas? Quem está estudando isso? Quem está correndo ensaio clínico contra a terapia de praxe sendo usada? Então, eu acho que vale a pena até incentivar as pessoas que estudam o tema a produzir resultados que embasem a nossa ação clínica com as plantas. Eu acho fundamental planta. E eu tenho a impressão que a minha faculdade não me formou para isso. Mas até se a gente pensar na 586 do CFF, que fala da pressão farmacêutica, as plantas seriam uma ótima ferramenta para farmacêutica, que a maioria é MIP. Então, mas e a evidência clínica em relação a elas? A gente tem que estudar mais sobre isso. Pessoal, então acho que a gente vai encerrar a atividade de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente chegou a ter quase 50 pontos, Gabriel. Quase 50 pontos nos assistindo, né? E também, às vezes a gente tem salas com mais de uma pessoa assistindo, então eu acho que lembrando, né, que é um meio de a gente trocar experiência, divulgar trabalhos excelentes como esse produzido pelo Gabriel e também pensar em trabalhos em conjuntos ou que cada um pode fazer, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, lembrando que o próximo SIG vai ser dia 6 de abril, então que é a primeira sexta-feira do mês, e que é o cuidado farmacêutico com problemas gastrointestinais, tá? Então é na farmácia comunitária, resolutividade e rastreamento. É com o farmacêutico Patrick Cruz. Meu amigo! Então o Gabriel recomenda, né? Obrigada, né, mais uma vez, Gabriel, pela disponibilidade. A gente teve um contratempo, por isso que o CIG não foi na primeira semana de março, mas acho que valeu a pena manter, né, e trocar a data do CIG para a gente assistir essa apresentação. E com certeza todo mundo saiu com uma pulguinha atrás da orelha para o que fazer, né, a partir desses dados. Eu acho que essa reflexão é importante para esse momento que o farmacêutico busca inserção na clínica, precisa, né, de mostrar resultados e para a gente também pensar no qual é o papel, né, que a gente tem dentro da atuação do farmacêutico clínico. Então, obrigada, muito obrigada. Se você quiser despedir. Tchau, gente. Usem e abusem dos dados. Vocês têm aí a apresentação, divulguem. Não para mim, mas para os farmacêuticos, eu acho que esse dado é importante para a gente ganhar inserções dentro da saúde pública, até dentro da saúde suplementar mesmo. Por exemplo, a gente mostra um dado desse para a Unimed, vamos pensar assim, e consegue provar que o farmacêutico economiza idas ao médico da Unimed, eu acho que a Unimed vai ficar bem satisfeita com isso. Então, esse estudo é para tirar uma lacuna que a gente tinha do que custa a imobilidade no Brasil, mas agora a gente não pode parar mesmo, a gente tem que provar que o farmacêutico realmente faz a diferença em termos de resultados clínicos, humanísticos e econômicos. Então, um abraço, até mais.
Fiquem com Deus. Sextou, hein, galera?